E a gente pôde ver de tudo um pouco disso nessa Chicago Pro. Teve vários resultados, muita gente chegando, muita gente voltando, então tem conteúdo para falar bastante sobre ele. Vamos começar falando sobre os brasileiros. Tivemos na categoria 212 Alex dos Anjos e Jorlan. Jorlan retornando depois de um ano sem competições, né? Ele participou justamente do Chicago Pro no ano passado, fazendo a sua estreia. E aí foi tudo muito difícil para ele no ano passado, ele teve grandes dificuldades, o físico não respondeu como deveria. Então de lá para cá ele fez um ano se preparando novamente para o Chicago Pro. Então ele voltou para o Chicago Pro. Infelizmente ele não conseguiu melhorar a colocação, continuou em 16º, né, que é aquela faixa ali dos atletas que não pontuaram praticamente, né? De 15º para trás, todo mundo é 16º, só para a galera entender, né? Quando lê uma ficha de pontuação ali, vê um monte de gente lá em 16º. Quer dizer que eles não pontuaram, ele fica igualado. É isso mesmo, André? Sim, né? Então a gente sabe assim que, digamos, a pontuação, muitas vezes, o score, todo mundo está sempre de olho no primeiro call-out, né? Então, assim, para os árbitros e para todo mundo, o importa é você ser um atleta de primeiro, segundo, terceiro, quarto call-out, enfim, né? Porque, assim, existe uma flutuação aceita na arbitragem. Então, o árbitro ele pode ligeiramente discordar do outro, mas um certo percentual, por exemplo, assim, 30% de desvio. Isso quer dizer que de 10 atletas no palco, você como árbitro, se o cara ficou em primeiro, você tem que ter dado até terceiro para ele, digamos uma coisa assim. Então, numa line de 15 atletas, o top 5, top 5 que a gente chama assim, o call-out, o primeiro call-out, aqueles 5 primeiros, eles podem, digamos, flutuar. Então, assim, pro americano é importante, para todo mundo que compete na Pro League, o importante é estar no primeiro call-out, porque eles sabem o quanto que é difícil. Tá? Então, é o seguinte, indiscutivelmente o Jorlan melhorou, tá? Só que teve essa questão que a briga tá mais, tem mais atletas ali, não tem, né? Tem essa, então tipo, se a gente falar assim, mas ele não conseguiu evoluir em relação à colocação, porque também tinha mais atletas, né? Então eu vejo o seguinte, o que na minha opinião o Jorlan E por falar, era uma grande competição, muito bons atletas e um número grande de atletas, né? Então, é isso que eu tô dizendo, né? É isso que eu tô dizendo, tá? Então se veja, Jorlan, na minha opinião, né? Glúteo, posterior de coxa, costas. Então, a gente nunca sabe, assim, até que ponto evoluiu o físico, ou de repente o cara conseguiu tracionar um pouco diferente no lance da pose. Essa sempre é aquela coisa que deixa o nosso esporte legal. Mas o que eu posso dizer para vocês é assim, o que tem ganhado o campeonato é glúteo grande posterior fibrado, né? Então, se a gente for perceber, assim, o que melhorou no Jorlan, foi isso aí, né? A estética dele, digamos assim, ele voltou a ter uma estética, digamos assim, mais limpa, mais clean, um pouco mais melhorada em relação às participações anteriores, né? E em relação ao físico que eu já arbitrei ele no amador. Um físico, digamos, menor, é lógico, mas totalmente separado, as linhas bem claras. Então a gente começa a perceber, assim, que começa a voltar essa característica ali do Jorlan, né? Talvez ali um pouquinho mais de profundidade. Cara, eu te digo assim, um pouquinho mais, às vezes não é nem secar, às vezes já tá seco, mas a profundidade do abdômen, né? Então você vê assim, o abdômen dele não é ruim, mas como digamos, os cortes, os relevos dos outros músculos estão sobressaindo bastante, aquela área ali parece que falta um pouco dessa profundidade. Às vezes que eu te digo, cara, às vezes é um momento da contração, às vezes é um momento, é sempre complicado falar, tá? Mas, assim, ao meu ver, é isso, né? Então, assim, lógico, você veja, o Jorlan, você corre atrás de alguma coisa, uma deficiência de braço, de ombro, aí fica o peito um pouquinho para trás, daí você vai correndo atrás disso. Mas todas são coisas, assim, que eu tenho certeza, assim, que até ele está consciente pelo nível. O Jorlan é um excelente comentarista técnico, cara. O Jorlan tem um monte. Ele né? tem um conhecimento técnico muito grande. Ele tem aquela acidez que é gostosa sabe, de você escutar também, para você se testar, ver até que ponto você está sendo um cara, né? É legal, eu gosto muito de escutar as coisas dele. Então eu vejo assim, sabe? Eu vejo que. E a questão assim, se diz assim para mim, é sempre complicado, na arbitragem também era assim, quando a pessoa chega e fala o que faltou para mim. Cara, é assim, é mais fácil falar assim, o que sobrou para quem ganhou. Né? Então, assim, se a gente coloca, se a gente vai vendo, a gente vai enfileirando, é o volume, não adianta, galera, assim, na Pro League, o pensamento é um pouco diferente do que a gente foi acostumado ali na Amadora,
onde na amadora o que valia é estar seco, detalhado e separado, e na amadora um cara mais seco, separado e definido, porém não tão grande, vai sempre ganhar do indivíduo com mais volume, também definido se fosse olhado em isolado, mas que não fica tão definido quando comparado com esse mais definido, tá? Então, assim, para a Pro League existe assim, ó, qual é o mais difícil de ganhar, volume ou definição? Volume, Qual é? né? Então, está explicado, não é? Então, por exemplo, assim, então numa categoria, por exemplo, assim, lá na Open, né? O indivíduo ele já é grande, cara. Ele tá já bem colocado, ele tem um status quo, não tem como não você negar isso. E isso é demarcado pelo volume. Então você olha, por exemplo, assim, o Neymar, ele pode estar uma porcaria num jogo, mas ele é o Neymar. Então quando você olha, por exemplo, assim, um Big Ramy, quando você olha um Winkler, quando você olha esses caras, assim, mesmo que não estejam ainda no máximo de condicionamento, cara, aquela pra cima de 120, 130 quilos, aquela forma arredondada. É interessante falar que definição, se você consegue ver a fronteira que separa os grupos e você não tem água sobre a pele, já pontua a definição. Aí você tem a definição um nível a mais, quando além de ver as separações, igual você vê o estado no Brasil, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, isso é definição. Quando além de você ver essas separações, você vê as fibras musculares, já é mais um nível. A direção que essas fibras correm, não é? E quando você vê, digamos assim, a profundidade, o espaço nessas fibras, né, aí sim é o nível máximo. Então acontece, o atleta ele tem que ser todo regular, não adianta o atleta ele ter uma faixa do corpo, peito, tríceps, toda fibrada, e ter o glúteo gordinho, não adianta. Então é melhor um atleta que ele tenha um nível de definição menor, mas todo regular. E o volume mais ainda, né? Então o pessoal tem que entender que a arbitragem, a gente não chama na arbitragem o olhar, a gente usa o termo acessar. O árbitro acessa o atleta no palco e o atleta, por sua vez, tem que se saber fazer ser acessado. Onde que está o árbitro? Como é que eu vou parecer maior? Como é que é o nome da pose? Como é que é o nome da pose? Expansão de dorsais. Aí em vez de expandir dorsal, o cara força o ombro para frente, fica menor. Então aí é complicado, não é? Então o pessoal tem que entender que o árbitro só julga em duas dimensões. Por exemplo, se o cara por exemplo, né, no caso do Alex, o Alex está melhorando nas poses, mas ele tem a questão do duplo bíceps dele, muito bom. Se fosse ele, eu levantaria um pouco o cotovelo para o pico do bíceps ficar acima da linha do deltoide. É um detalhe pequenininho, mas que faz a diferença na composição da pose. Né, ó. Então, se for ver, principalmente a pose costas, então quando você desenha um bonequinho, né, acho que você vai ter que mexer no celular um pouco, não está aparecendo a parte, infelizmente a parte de cima. Não permite mostrar a foto inteira, né? Então, né, mas quando eu for colocar o vídeo no YouTube, eu vou colocar essas imagens na lateral, então, aí também se veja, ó, se ele fizesse um meio terra para trás, se ele curvasse a lombar, para ele ativar a lombar, ele ia fazer o dorsal parecer que desce mais de baixo ainda. Se ele fizesse uma anteroversão de glúteo, que é jogar o glúteo para trás, e se ele fizesse uma flexão e uma rotação, ele ia fibrar mais o posterior. Cara, a questão é assim, ó, você tem que filmar o atleta treinando. Aquela mesma fibra que aparece no flexor, no stiff, tem que aparecer na pose. Ó, por exemplo, aí ele tá muito feliz, olha, cara, tá vendo? Olha, aparecendo tudo, vasto medial, vasto lateral. Gostei muito dessa pose dele. Então, mas ele tá com uma... mas ó, veja, ele corrigiu muito a base dele. A base que a gente chama é a parte de perna. Então, veja, ó, ele já está trabalhando com uma abdução maior, ou seja, rodando os pés para fora, para os vasos ficarem mais cheios. Dá para acessar ali o sartório dele. Isso. Ele está trabalhando com o adutor colado, porque assim, ó, no meio das pernas, a virilha, quando o atleta deixa a perna muito aberta, que dá para ver o fundo de palco, parece que o atleta fica fragilizado. E quando o atleta fica com a perna muito fechada, a gente diz que ele cola o adutor muito embaixo. No caso do Alex, olha, ele está colando o adutor, dá até para ele ainda trabalhar ainda melhor ainda um pouco essa abertura de perna dele, tá? Mas isso vai ser mandado por quem? Pelo dorsal que está lá em cima. Então, quando você pega, né, numa expansão, num semi-relaxado, aquele máximo dorsal que abriu, se você traçar uma linha que sai daquele dorsal, ela tem que tocar o ventre muscular do vasto lateral ali. Então, isso que manda, né? Por exemplo, o Brandão, no início, ele tinha a perna dele, era mais poderosa que o dorsal. Então, se ele chegasse e usasse toda a artimanha existente para deixar a perna impressionante, o árbitro ia olhar e falar, epa,
Porque assim, o que o pessoal não entende é que essa história de ponto forte é complicada. Porque quando você chega e fala assim, tal atleta tem um ponto forte, se ele tem um ponto forte e foi perceptível, é sinal que também tem um ponto fraco. Então, e o árbitro, a gente pensa assim, um árbitro ele não vai olhar um cara, imagina, um fisiculturista, que já é um esporte totalmente, o árbitro não vai achar defeito nele. Mas como é que funciona? O árbitro vai ver qual que é a melhor parte do corpo dele, é o braço. Parabéns pelo teu braço, mas por que o resto não desenvolveu assim? E isso é difícil de conseguir essa harmonia. Porque geralmente o pessoal treina aquilo que gosta mais. Todo mundo sabe que é assim. A galera esquece de panturrilha, já joga pra Deus, não cresce mesmo, não é? Mas com o bodybuilder não pode ser assim. Sim, se torna um trabalho, né? E no trabalho você tem que priorizar tudo. Exato. Então no caso do Jorlan, sabe, tipo assim, subtraindo a questão, eu esperava que ele fosse melhor e tal, eu vejo assim, pegando a foto dele da última competição, para agora ele evoluiu, ele conseguiu prender um pouco mais a linha de cintura, eu falei em relação à profundidade dos cortes abdominais dele, que na minha opinião falta, né, dá para cavocar um pouquinho mais, mas já melhorou também em relação à vez passada, que estava até uma já diferente um pouquinho, agora ele prendeu totalmente. Eu vi muitos atletas, cara, assim que né, foram crescendo e às vezes uma parte do corpo responde um pouco de um jeito, diferente da outra, e momentaneamente parece que a proporção não dá muito certo, mas eles vão assentando novamente, cara. Isso é muito bacana, entendeu? Isso acontece. Sim. Então é isso, pessoal. O Jorlan ficou com a 16ª colocação, né, na zona de não pontuação, mas trouxe ainda um físico melhor que do ano passado. Então a gente dá os parabéns a ele e deseja que tudo continue fluindo bem, para que na próxima competição ele volte melhor ainda, buscando estar maior e também mais condicionado. Falamos agora um pouco do Alex dos Anjos e é sobre ele que a gente vai falar realmente agora. O Alex participou da 3ª competição seguida, né? Ele participou do Toronto, participou do Europa Games e agora esteve no Chicago Pro, ficando com a 11ª colocação. Por muito pouco ali, ele não bateu um top 10. E isso seria grande para ele, seria muito bom, pois o Chicago Pro é uma competição muito concorrida, é realmente difícil entrar no top 10. E ele beirou ali esses 10 melhores atletas, ficando em 11º. O que você achou aí do físico dele, André, em relação às outras competições e em relação ao amador, que você conhece ele desde a fase amadora, né? E sim, como é que tá sendo exato. ele como profissional agora? Então, perfeito, né? Então, assim, o Alex, ele se manteve, assim, né? Apesar da idade, que se a gente for pensar cronologicamente não tem nada a ver, porque se o DNA, as bordinhas, o telômero tá funcionando, tá recortando e colando e tá funcionando. Então, assim, você olha o aspecto plástico do corpo dele, não é um aspecto diferente de um cara de 24 anos que finalizou. Isso é a primeira coisa, né? Então, assim, não é só pele, músculo, colágeno. Quando a idade começa a passar, existem questõezinhas, assim, de fáscias, que começa a mudar certas regiões, certos desenhos, assim. Isso o Colex está totalmente íntegro. Essa é a primeira coisa. Tipo assim, a perfeição da linha plástica anatômica dele, tá? Isso. Tá competitivo. Total. Segunda coisa, parece que ele e as pessoas que estão auxiliando, tipo, fizeram uma leitura que, não adianta eu entrar no osso de seco e tão separado e não ter muito volume. Então a impressão que é dessa vez que ele entrou ainda muito separado, mas não tão desidratado, talvez. Né? Então, tipo, eu achei que ele já teve competições que ele talvez afundou um pouquinho mais na fibra, mas foi uma fibra que ela foi alcançada via um esvaziamento do ventre muscular. Não é essa separação que ela sai para fora, pro 3D, que é como ele parece que está mais agora. Tá? Então, assim, eu não sei, eu não estou acompanhando o peso dele de competição a competição, mas parece-me que ele está mais preenchido, maior nessa competição agora em relação às outras competições. Isso é interessante. Tá? Ele falou para mim que nessa competição foi o peso mais leve dele, que ele liberou 90, alguma coisa do tipo, assim, próximo de 90, 92. E nos outros campeonatos ele chegou ali meio que beirando no limite da categoria. Então esse foi um Alex mais leve, mas ainda assim com um físico cheio. Mas olha que louco. É Só que veja bem, por isso que a gente tinha que, eu gosto, sou um cara que gosto, cara, por mais ridículo que seja, não custa passar a fita numa cintura, entendeu? Sabe, para saber, porque de repente essa impressão que o cara tá mais cheio, tá relacionada com a linha de cintura dele que tá mais presa. Tá relacionado assim, o dorsal, veja como o dorsal dele sai, tudo legal, tudo bonito, né? Então, lógico, na duplo bíceps é mais fácil sair tanto assim.
Na expansão, que ele tinha um pouquinho de encurtamento de rotador de ombro, né? Essa é a expansão de costas. Na expansão de costas, ele desloca um pouquinho o ombro, ele roda para frente, talvez querendo ficar um pouco mais largo, mas na minha opinião ele aplana um pouco as costas. Eu sempre sugiro que se pose na expansão de costas igual a de frente, entendeu? Né? Porque aquela preocupação que você tem na pose de frente, de estar com a linha do ombro encaixada também, porque a gente tem que pensar assim, ó, o V-shape, né? Ele é feito pelo dorsal e pela linha clavicular. Então não adianta para eu querer aumentar a minha largura de dorsal, eu rodar meu ombro e eu perder essa cantoneira aqui visual da silhueta, entende? O ombro então, assim, vai para frente, né? Ele perde o mas tem muitos que fazem isso. Às vezes cara, ó, quando a pose não fica tão boa, ou é falta de músculo, que o cara chega e fala assim, pô, Pajé, eu não consigo essa pose, pra mim não fica boa. Cara, pode ser que você não tenha aquele músculo, entendeu? Tá? Ou é um encurtamento, cara, encurtamento de rotador de ombro é muito comum, encurtamento de peitoral, e eu te digo assim, irmão, é aí que os atletas pecam, porque a valência, a flexibilidade, ela é tão importante quanto as outras. E aí você olha assim, ó, poxa, não é à toa que um Coleman fazia abertura total, sardinha. Então é essa coisa que a gente diz assim que, eu até olho o pessoal falando assim, mas a flexibilidade, estudos mostram que ela não é tão benéfica para os atletas de força. Beleza. Mas eles tinham encurtamentos, não é? Se a gente for ver hoje a quantidade de pessoas que têm encurtamento, que isso gera uma inibição ativa e passiva, isso não desenvolve por conta disso. Então isso é seríssimo. Sim. E a gente começa a perceber que cada vez menos o pessoal dá ênfase para isso. Então é isso, cara. Ó, então eu queria dizer que ele parece, né, a silhueta dele parece mais preenchida, ele parece mais volumoso, por talvez estar com uma cintura mais fina, não sei, tá? Mas a impressão que dá é que é essa, tá? E também ele evoluiu bastante nas poses, cara. Ele melhorou. Também achei. Acho que ele pode ainda melhorar alguma coisa. Eu não sei se, né, por exemplo, o Júlio, o Balestrin, ele tinha uma lesão no ombro do cotovelo que ele não conseguia levantar tanto o braço. Ele já conseguiu, cara, o que ele sofreu lá, né? Até os vídeos lá mostraram isso. E ele conseguiu ficar legal. Eu não sei como é que é a questão. Às vezes a gente tá falando ali e ele tem uma lesão, alguma coisa. Muita gente, deixa eu só pontuar, muita gente comentou sobre o side triceps dele, o tríceps melhor lado, e inclusive eu fui um deles, pois a gente percebia que ele não estendia o cotovelo por completo nessa pose. Até o final. Até o final. Só que sem saber que ele tem artrose, tem lesão no cotovelo, então isso impede ele de estender o cotovelo por completo. Então, não é porque ele não quer, porque ele não consegue, né? Mas agora eu te pergunto, assim, ó, então, tipo assim, nunca, por exemplo, num pulley ou num tríceps testa, mesmo leve, ele nunca faz uma extensão completa? Não sei te dizer, né? Sabe por quê? Porque assim, ó, às vezes, tipo assim, como existe esse encurtamento aqui do ombro também, de peitoral, quando o atleta vai colocar essa mão por trás, roda para frente. Então o que acontece? É muita força que tem que fazer, tipo assim, para fazer a flexão, e essa força ela vai sobrecarregar o tríceps e não tenha dúvida o cotovelo. Às vezes, eu não sei o caso dele, tô repetindo, tá? Mas às vezes alguns atletas que têm alguma coisa parecida, veja, essa mão que ele está pegando ali atrás não precisa necessariamente ser nessa altura do punho. Ele podia estar pegando mais embaixo, até num dedinho. Na ponta dos dedos. Isso, se desse mais espaço para ele fazer a flexão. Então, geralmente, quando a gente ajeita isso, dá certo. Então, a ideia é o quê? Onde ele quiser pegar aqui atrás. Que daí ele vai conseguir estender, né? Porque pensa, ele está pegando aqui. Daqui a aqui, ó, olha quanto de espaço que tem. Eu acho que cabe. Eu acho que daria, sabe? Tudo é ajuste de pose, assim, né? São coisas assim interessantes da gente falar para valorizar o atleta, incentivar o atleta a dar valor pro treino de pose. Então, porque olha, para muita gente, posar não tem treino que encaixe, né? A galera treina poses semanas antes da competição, quando que deveria ser o contrário. Então, deveria treinar o ano assim, todo, né? Às vezes também o cara chega lá e fala assim, pô, André, eu perdi pra um cara que posava tudo errado. Irmão, tipo, sinal que mesmo posando errado, ficou evidente que o físico dele era melhor que o seu. Então a gente tem que pensar assim, que não é que o árbitro olha uma pose bonita ou bem feita, ele vai falar assim, parabéns, uma estrelinha pra você. Não, sim. É que a pose, através da pose, o que acontece? Que o árbitro acessa. Então eu podia te dizer assim, um cara que ele não tem, tipo, por exemplo, acontece com muitos, né? O tórax, o dorsal é maior que a perna.
Então, na hora de você fazer uma expansão, você tem que criar virar o pé para fora, ficar 10 para as 2, né? Na pose de costas também. Então, você sempre está usando a pose para ajeitar algum lance de proporção que você queira enaltecer. Só que a hora que você, né, por exemplo, a side chest, que o pessoal fala, senta na perna, né? Mas peraí, se você está falando side chest, que é para ver chest, que é para ver largura e profundidade de tórax, por que o pessoal se preocupa com a perna? Porque é muito fácil existir um empate e você olha, mas aquele lá não tem perna. Então tem poses que não é para ver perna, mas ela deixa claro o cara que tem a perna fina, não é? Sim. Então assim, então sempre tem essas manhas em cada pose. Existe uma 7, 8, uma metodologia do que fazer até o final. Eu me dedico a ficar tentando perceber isso, né? E quando eu tô dando aula de pose pro cara que tá lá fora, eu não consigo ir lá e ajeitar ele, pegar o braço dele, porque é muito fácil dar aula de pose quando você vai, ajeita a pessoa na frente do espelho e fala assim, ó, mas e daí? O que ele aprendeu? Então você tem que preparar ele, ó, vamos começar pela base. Quanto que você vai deixar o pé aberto? Você olha pro teu pé, vai lembrar desse espaço? Como é que a gente vai fazer para você lembrar desse espaço? Pega um tênis lá, põe no meio da tua perna. Tem olha toda bem, uma didática em volta disso. É um treinamento, cara. né? Tem as um fases, tem o cara. inicial, o médio e o avançado, né? Isso. Tem que ser e trabalhado. assim, ó, e não é só assim perto do lance, cara. Porque assim, ó, quando você treina a pose, veja, tipo, existe uma técnica que a gente usa que ela é o contrário, né? Por exemplo, a maioria do pessoal escreve um treino no papel, faz o treino e vê como é que fica no palco. A gente pede para a pessoa posar e cada pose você espera uma silhueta da pose. Então, por exemplo, daí você olha ali, cara, ó, por mais que a gente tentou abrir a perna, mas não adianta, as coxas são finas, irmão. Então não adianta, você tem quanto? 63? Nós precisamos de, no mínimo, 66 de coxa para igualar no teu dorsal. Então, através da pose, você vê as deficiências. Então, isso é uma técnica que eu chamo de break to rebuild again, que é tipo, desconstrua para construir de novo. Não é mais louco, sabe o que é, cara? Eu já tive a oportunidade de dar aula com o Regis é o diretor da faculdade da Bodybuilding Coach, e aí a gente fez um lance muito legal, que era o quê? A gente levou uns atletas assim, e através da pose, a gente viu o ponto forte e o ponto fraco do atleta, através da pose. E aí a gente foi para academia e o Regis passou um sistema de treinamento, por exemplo, quantas você faz com o peso do corpo no que era forte no cara, que era peito. Cara, o cara destruiu. Aí foi levar o cara para flexora, cara, o cara não fez nada, parecia uma... Entendeu? Né? Então, assim, então a gente consegue perceber isso. Nossa, né? tem muito assunto para isso, né, cara? Eu acho que... Tem, cara. Além de a gente estar aqui comentando sobre arbitragem, dá pra gente montar um projetinho de vídeo pra gente comentar só de poses, porque dá muito o que falar, tem muito assunto Então, essa é a ideia, isso. cara. Essa Vamos é a ideia, fazer. tentar fazer a pessoa se auto-perceber através de um ângulo subjetivo. Sim. Né? Porque assim, ó, e o acesso do ar, cara, é uma comparação de figura geométrica. E é bem fácil, não é tão difícil. Então, por exemplo, a partir de agora, a galera que tá aí, começar a perceber assim, ó, na Pro League, quem ganha o campeonato? É o maior, o mais definido, o mais separado, o que a gente mais ou menos sabe ali. Beleza. Depois vem os volumosos, para depois vir os condicionados. Então é isso que a galera não entende. Então, porque se você fosse pensar em estética, em linha, em separação, cara, o Brandão já tinha ficado na frente faz tempo, o Balestrinho tinha ficado melhor nesse campeonato agora, só por colocar um em sequência do outro. Sim. Né? E assim, mas não, então a gente sabe que o quê? Que ainda é esse tal volume, a galera gosta ou não, não é? Mas o critério então, número assim, um, não tem o que fazer. Né, já puxando aí, falando alguma coisa do Júlio, e o Júlio estava ciente disso. O Júlio sabia totalmente. Só acontece assim, ó, ele quis entrar totalmente separado e definido e condicionado, e mesmo sabendo que ia faltar volume. Só que na próxima vez, se ele entrar com essa mesma separação, e outra, cara, né, veja o que eu falei, assim, a respeito... Cara, eu tava ajudando o Júlio nas poses, todo mundo sabe disso. Há 2, 3 meses atrás, até publiquei alguma coisa. Olha o tamanho do glúteo do Júlio. Olha o tamanho do glúteo do Júlio agora. Cara, quem não conseguiu perceber isso, né? Então a gente começa a ver, olha as costas, olha tudo. Então naquele lance assim da dúvida que, pô, será que o cara vai conseguir voltar ao que um dia já foi, não é? E o Correia é a mesma coisa, entende? Eu acho que isso tá muito legal, cara, tá muito louco. Sim. Isso aí, né? A gente percebe assim que o próprio mercado americano, né, tá tendo uma rotatividade. Antigamente os campeonatos, eles não mudava muito, né? Hoje não, hoje você tem os caras que você ficou um mês fora do cenário, já apareceu um cara lá que você não sabia de onde. Sim, e por falar em Júlio, vamos falar dele agora, finalizando aí os nossos comentários sobre a 212. Deixo aqui meus parabéns novamente ao Jorlan e o Alex. Parabéns, caras.
Estamos torcendo por vocês, esperando que na próxima vocês venham melhores ainda. E agora falar da Open, Sim, da categoria Open, só para que deu complementar que também, ó, outra coisa que o Alex melhorou foi nas extremidades, cara. Antebraço e panturrilha, né, é uma questão assim que eu sempre achei que ele podia dar, e ele voltou mais ali cheio também. Sim. Tá? É legal a gente Ele já deu salientar isso. Salientar, tá? E outra, e ele também agora tá fazendo uma tração com o posterior, porque assim, ó, antes o Alex, ele ficava, é que assim, galera, antigamente, o cara, o árbitro via você andando, via que teu posterior, e o cara ganhava. Mas hoje, como a concorrência está muito difícil, então veja, tipo, o Alex agora que ele começou a tracionar, né? Então se você for ver assim os vídeos das últimas competições, aquela competição que o Alex ficou em terceiro aqui em 2014 ali no Brasil, você percebe que ele usava a perna para ficar em pé. Hoje não, hoje o que ele está fazendo? Ele está fazendo uma flexão, a gente chama isso de ciscar para trás. Separando um pouco, né, os pés, flexionando mais os joelhos. Sim, daí ele está fazendo uma adução. Mostrando, né, o posterior de coxa. Ele está simulando uma flexão em pé, né? Porque assim, se você só ficar em pé, não marca esse músculo. Pode ser o músculo mais sinistro que seja. A perna, o cara soltou, ela fica lisa, né? O então posterior você via fica isso. alongado, né? Para que ele tenha cara, o formato de bíceps ali, tem que ter flexão de joelho. Ó, eu acho que ainda fibra mais o dele ainda, por isso que eu digo assim, ó, o único jeito da gente saber é filmando o indivíduo fazendo o posterior. Só, tá? Porque assim, ó, tem gente que fibra mais no stiff. Tem gente que fibra mais no flexor, nos primeiros ângulos da flexão. Tem gente que fibra mais no final, quase que ainda já está próximo ao glúteo, tá? Então, assim, aquela pessoa que o posterior fibra mais no stiff, com a perna reta, é o cara que tem que posar com a perna mais reta. Aquele cara que fibra mais dependendo do ângulo, ele vai ter que se abaixar mais ou não. Então, cada um, cara, mas existe exercício só de você ficar de costas, assim, com a mão na parede, ciscando o pé para trás. Porque assim, ó, nessa perna que você joga para trás, você abduz para o lado e você flexiona para trás, né, na pose do bíceps, se o joelho não tiver na mesma linha do calcanhar e da ponta do pé, não aparece. É igual você fazer uma flexora em pé tudo torto. Não. Você vai ver que o único jeito que vai aparecer, então por mais que ele esteja fazendo uma abdução para fora, o vetor da tua força, cara, tem que estar muito, muito reto. Sim. Senão não vai acontecer aquilo, entende? Legal. André, agora olha que louco, ficou até mais reto na perna da base dele. Verdade. Ó. Na perna da base ficou mais reto. E como ficou mais reto, até apareceu mais. Entendeu? Legal. Então, um ponto pro Alex que está melhorando também o seu jeito de posar. Isso é muito importante.